Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, é hora de ficar bem informado. Começa mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta quarta-feira. Cresce o número de furtos e roubos de veículos aqui em Linhares. Adesguianos se reúnem para palestra com o Procurador da República sobre ações de combate à corrupção. Concurso irá premiar a melhor amêndoa de cacau aqui do município. E mais, final de semana de muito surf na praia de Povoação. Confira também a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. O julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer será retomado nesta quinta-feira no TSE. Nossa entrevista de hoje é sobre este assunto. Eu converso no último bloco com o doutor em Ciências Jurídicas, o professor da Facélia, Faculdade de Linhares, Anderson Ramírez. E o esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Você nos vê também através do canal 20 pela RCA em toda a Grande Vitória. Obrigado pela sua companhia. Os furtos e roubos de carros e motos aumentaram em Linhares. Segundo a polícia, muitos veículos são desmontados e as peças revendidas no mercado paralelo. A Polícia Militar afirma que tem combatido esse tipo de crime e os resultados, segundo a PM, são satisfatórios. Quem tem carro ou moto em Linhares deve redobrar a atenção. É que, de acordo com registros policiais, houve um aumento substancial no número de registros de furtos e roubos na cidade, principalmente da moto bis, uma das mais compradas pelos moradores. Pelas espaçadas ruas do município de Linhares é comum ver as motos bis, exatamente pela facilidade de estacionar e também de locomoção. O problema são os registros policiais. Nos últimos dias, os policiais militares registraram pelo menos 4 ocorrências versando furtos e roubos de motos. 2 delas acabaram sendo recuperadas. Houve também um registro no município vizinho de Rio Bananal. O grande detalhe dessa história toda é que a polícia tem grandes preocupações pelo aumento de casos. A população também anda preocupada. Polícia Militar e Civil vem dando resposta para esse tipo de crime. No final do mês passado, quase início desse mês, nós fizemos uma prisão grande relacionada especificamente a furtos e roubos de veículos no município de Linhares. E a Polícia Militar tem intensificado extremamente as suas abordagens com operações policiais, operações que a gente chama de empenho integrado e força total. As ações foram registradas em bairros como Interlagos, BNH e Três Barras. Vítimas que ficaram frente a frente com criminosos armados que estavam determinados a levar os veículos. Em muitos casos, houve descuido das vítimas, mas em outros, a audácia dos bandidos. Assim como se coloca um cadeado na bicicleta, se colocar na moto. Agora, é observar sempre em torno da sua moto, quando você chegar para evitar ser roubado, é estar colocando essa moto em locais específicos. A gente diz sempre que o importante para o condutor, principalmente da motocicleta, da moto, é a moto estar num local invisível. Um local invisível é uma garagem segura. Agora, você tem que colocar ela na rua, colocar num local de grande circulação. Essa é a maior dica da Polícia Militar para evitar de ser furtado. Com relação ao roubo, é só mesmo observar o entorno da moto, quem são as pessoas que estão próximas a esse local e evitar ao máximo de colocar a moto em um local onde tem pouca movimentação de pessoas. No ano de 2017, só em relação a furtos ou roubos de veículos em Linhares, o número ultrapassa os 40. A pergunta então é: para onde vão ser levadas motos e carros diversos? Resposta que obtivemos na delegacia que apura crimes patrimoniais. De acordo com investigações comandadas pela equipe de Dr. Francisco, o delegado, o destino é o comércio das peças. Ou seja, os veículos são desmanchados para o comércio clandestino. É mais improvável que os veículos em específicos eles sejam utilizados para locomoção.
via de regra, eles são destinados a desmontes para revenda de peça. E por existir um mercado consumidor que aceita, que não adota medidas de precaução, de cautela, para receber determinado material sem conferir a origem, a autenticidade do documento que comprova a propriedade, é que eles se veem estimulados a continuar no ramo porque se torna vantajoso, lucrativo. Esse é o grande problema que enfrentamos. Lembrando que tanto quem compra como quem vende comete o crime, passivo de prisão. O delegado lembrou o combate reforçado contra essas práticas. E recentemente, através de a promulgação de uma lei estadual, possibilitou, inclusive com contribuição da Receita Estadual, de a gente identificar estabelecimentos que trabalham nesse segmento com compra e venda de materiais, produtos de furto e roubo, de crimes patrimoniais como um todo, enquadrando-se como receptadores desse material, correrem o risco de, através de um procedimento administrativo que vai ser embasado no inquérito policial, que vai ser deflagrado e desenvolvido na Receita Estadual, ele sofrer uma penalidade de cancelamento de perda do CNPJ. Então, isso vai promover a extinção da atividade daquele estabelecimento. Mais um dia é da caça, o outro é do caçador. Se tantos veículos foram levados por ladrões, muitos são recuperados e deixados no pátio da delegacia do município. A Polícia Militar confirmou que o número de recuperações também é expressivo. Se a gente pegar a estatística do ano de 2017, nós vamos ter uma quantidade de roubo em torno de 33 roubos de veículos e motos. Furtos nós vamos ter em torno de 13 e recuperação. A Polícia Militar tem recuperado 44 veículos desde o início do ano. Então, o nosso índice de recuperação é quase o mesmo do índice de furto e roubo dessas motos. Interessante que a gente recupera as motos do município e outros municípios que são adjacentes também, que trazem para a nossa região. A Polícia Militar tem dado resposta e encaminhado essas motos, como foi o caso de ontem dessa Honda Bis preta, né, que era do município de Pancas, foi recuperado aqui no município de Linhares. Pois é, os donos de carros e motos precisam redobrar a atenção para evitar a ação de bandidos. A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a DESG, aqui de Linhares, reuniu um bom público na noite da última terça-feira para uma palestra com o Procurador da República, Paulo Henrique Camargo Strazi, que abordou o tema o Ministério Público Federal e as ações de combate à corrupção. O evento foi dividido em duas partes. Na primeira, o procurador falou 1 hora sobre os males que a corrupção causa para a sociedade e citou várias medidas adotadas pelo Ministério Público para coibi-la, como punição para os responsáveis. Na segunda parte, o palestrante respondeu durante 40 minutos às perguntas dos convidados da noite. No próximo final de semana, a povoação litoral de Linhares recebe a primeira etapa do circuito Quebra-Onda Litoral Norte. O evento vai reunir surfistas e adeptos do esporte para uma competição entre as categorias Open, Master, Júnior, Longboard, Regional e Bodyboard. A realização do circuito é da Associação de Surf de Linhares, a ASL. O circuito contará com outras 2 etapas no mês de agosto em Pontal do Ipiranga e em outubro na Vila de Regência. Na premiação estão troféus, kits e acessórios esportivos, pranchas e passagens para o Rio de Janeiro e para o Peru. Quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. O nosso cafezinho do dia a dia tem um elevado componente cultural para nós brasileiros. Para os capixabas, tem ainda uma relevância econômica e social. No nosso município de Linhares, por exemplo, a cafeicultura gera aproximadamente 77 milhões de reais somente na produção. Isso representa cerca de 30% do PIB do nosso agronegócio local. Temos ainda a economia de toda a cadeia produtiva em torno da cafeicultura. É renda e emprego para os linharenses e também para os capixabas. E por isso é importante ficarmos atentos para a possibilidade de o governo federal liberar a importação de café de outros países. Isso vai acarretar em graves prejuízos a toda a economia dos municípios capixabas. Representantes do setor agrícola estão mobilizados para tentar impedir essa ação e defender nossos produtores de café e toda a sociedade. A reunião que haveria para uma possível liberação dessa importação foi cancelada, há dias atrás, mas o assunto pode voltar à tona e é preciso atenção.
Obrigado, Franco, pela sua participação. Até a próxima semana. É hora de ver como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Quinta-feira com muito sol, infelizmente sem nuvens. Linhares com temperaturas entre 19 e 30 graus. Em Colatina, mínima de 18, máxima de 32. Em São Mateus, variação entre 18 e 30 graus. Em Vitória, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, concurso para premiar a melhor amêndoa de cacau é lançado em Linhares. É daqui a pouco. Um concurso irá premiar a melhor amêndoa de cacau aqui de Linhares. O lançamento aconteceu nesta quarta-feira e reuniu produtores de toda a região. A maior parte da produção do cacau capixaba é cultivada nas lavouras de Linhares e é de olho nesse grande potencial que a Secretaria de Agricultura do município lançou o primeiro concurso para premiar a melhor amêndoa do fruto no município. O lançamento do concurso aconteceu na sede da CEPLAC e contou com a presença de produtores rurais de toda a região. Alguns já estão na expectativa pela disputa. Eu acho que esse concurso é muito importante, é a valorização do nosso trabalho, é o resgate até da autoestima dos nossos produtores de cacau e também a oportunidade dele trabalhar com qualidade para amanhã conseguir uma valorização maior do seu produto. Eu acho uma oportunidade para os produtores de Linhares, né? Estimula, né, a gente a elaborar amêndoas de qualidade, participar e tendo visibilidade ao nosso produto, pode aparecer oportunidade de mercado. A demanda mundial de cacau cresce a cada ano e com a produção de amêndoas de melhor qualidade, o produtor rural pode aumentar em muitos lucros. É de olho nesse potencial que o concurso foi criado. Então as inscrições começam a partir dessa semana, durante todo o mês de junho, vai ter uma primeira etapa de avaliação que vai fazer uma prova de corte, avaliar essas amêndoas. Depois os 7 mais bem selecionados, essas amêndoas irão para a Bahia, fará o processo de fabricação do chocolate. O chocolate volta já, o chocolate dessas amêndoas volta para cá para ser avaliado na segunda etapa por um júri especializado de renome nacional, que aí através da prova degustativa, dos testes sensoriais, vai poder definir os grandes vencedores. A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, Cooperativa dos Produtores de Cacau do Espírito Santo, a Copercal, a Associação dos Cacauicultores de Linhares, a ACAL, e a Associação dos Produtores Rurais de Perobas e Adjacências, a APROPEBA, são parceiros na execução do projeto. Isso aí, na verdade, é decorrência de todo um trabalho que a gente já vem fazendo há 5, 6 anos, de levantar o setor de produção de cacau no Espírito Santo e caminhar para um processo de verticalização que a gente enxerga logo adiante. Que infelizmente hoje a nossa qualidade está sendo afetada pela produção. Nós não estamos tendo produção de cacau, mas em termos de qualidade, em termos de material de primeira linha, nós estamos muito bem. Para você ter uma ideia, nós já tivemos participação no primeiro, 2 vezes já no Salão de Chocolate de Paris. E esse ano, um produtor de Linhares também está já contemplado para participar do Salão do Chocolate de Paris, que na verdade seria, vamos dizer assim, o supra-sumo aí da qualidade. Então o nosso material é bom. O que a gente tem é que realmente receber um pouco mais por produzir um cacau de qualidade superior. As inscrições para o concurso de melhor amêndoa do cacau linharense já estão abertas. O resultado final e a premiação acontecem no mês de agosto. Bacana a iniciativa, né? Sempre importante incentivar o produtor a buscar a qualidade do produto. Parabéns. Uma telespectadora aqui do Sim Notícias nos enviou as imagens de um casal de gatos que há pelo menos 15 dias está abrigado na entrada dessa tubulação da rede pluvial que fica aqui às margens da BR-101, bem próximo ao trevo de acesso ao bairro Palmital. Ela disse que tentou retirar os bichinhos do local, mas não conseguiu. A mulher também entrou em contato com o Centro de Controle de Zoonoses do município, mas segundo ela, nada foi feito até agora. Uma cobertura foi improvisada no local que serve de abrigo para os felinos, mas a moradora disse temer que os animais acabem mortos. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Linhares e a informação é de que os animais só são recolhidos das ruas pelo Centro de Controle de Zoonoses quando há risco para a população, o que não é o caso. Bom, neste caso, a orientação é de que a Eco 101, empresa que administra a rodovia federal, seja acionada. Nós enviamos um e-mail para a Eco 101, mas até agora não obtivemos resposta. Confira como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 432 a saca.
Arábica 7, cotado a R$ 413. Conilon tipo 7 está valendo R$ 418 a saca. Agora os destaques do nosso esporte com Altemar Félix. Muito bem, Cláudio Henrique. Enquanto procura parceiros para disputar a Copa Espírito Santo 2017, com abertura no final deste mês, ou melhor, do mês que vem, né, julho, lá no dia 29 de julho, o Linhares Futebol Clube vai muito bem, obrigado, nas categorias de base do Campeonato Estadual 2017. Classificado para as quartas de final, na categoria Sub-17, o Linhares recebe o Rio Branco da capital, aqui na cidade, nessa categoria mesmo, né? Na Sub-17. Confira aí nossa agenda. Campeonato Estadual Sub-17, Linhares Futebol Clube Rio Branco de Vitória. É neste sábado, dia 10 de junho, horário às 15 horas, no estádio do Vasquinho de Interlagos. É sempre um jogão, né? Imperdível. Pois é, o time Sub-15, Cláudio, do Linhares, é o líder isolado na sua categoria. Então, mais uma vez, nós batemos naquela tecla, né? Matéria-prima, bons jogadores, nós temos, ainda jovens. O que precisamos é o quê? De continuidade, estrutura, regularidade, mais parceiros, mais gestão e, acima de tudo, mais apoio. A começar por esse jogo de sábado, hein? Vamos lá prestigiar. Obrigado, Altemar, pela sua participação. Depois do intervalo, o bate-papo é com o professor, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, Anderson Ramires. Ele veio falar sobre o andamento do processo de cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. É daqui a pouco. Minha gente, nesse último bloco eu converso com o professor Anderson Ramires, que é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, veio comentar conosco, nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral, né, no TSE, o julgamento referente à chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. Isso pode, inclusive, derrubar o presidente que temos aí, né? Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Cláudio, muito obrigado. Professor, esse processo julga um suposto uso de dinheiro ilícito na campanha eleitoral de 2014. É algo assim inédito, um julgamento dessa envergadura no país, né? É verdade. Todos que estão nos assistindo, você que está aí acompanhando, né, esse jornal, tem percebido essa particularidade, ou seja, algo novo, único, que tem acontecido na política brasileira. Os juristas, muitos dos meus alunos da Faculdade de Direito, vêm acompanhando esse julgamento como sendo um julgamento inédito, como o Cláudio muito bem colocou, que vem trazendo várias repercussões sociais, políticas e jurídicas para o Brasil. Professor, esse julgamento pode levar assim, o país a uma situação realmente, eu disse, inédita, mas uma situação realmente muito particular, muito curiosa, que a gente na história recente, nós nunca tivemos aqui, na verdade, né? A presidente eleita, ela foi deposta, né, do cargo, o vice assumiu, e se esse julgamento configurar pela cassação da chapa, ou seja, não teremos nem presidente e nem vice, porque o Temer, que é o atual presidente, também sairia. Como é que ficaria a situação do país, a situação dessa? Cláudio, excelente pergunta. Pessoal, a nossa Constituição, a Constituição de 1988, ela regulamenta a linha sucessória da presidência da República. Então, a presidente Dilma, no caso a ex-presidente Dilma, foi eleita pelo voto direto popular e Michel Temer foi eleito como vice. Ela foi afastada, Cláudio, por suposto, agora já configurado, né, comprovado, ato praticado depois da diplomação como presidente. E no caso desse julgamento, agora que ela também está sendo julgada, é por um fato praticado antes das eleições. Vamos colocar a diferença, porque, por exemplo, depois das eleições, porque nós temos, vamos explicar as instâncias, né, e as divisões do Judiciário. Sim. Por que é o TSE que está julgando isso e não o Supremo Tribunal Federal? Porque o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é um tribunal especializado na justiça eleitoral. Tudo que acontece no período das eleições é julgado pela Justiça Eleitoral. E a última instância da Justiça Eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral, que fica em Brasília. Então, está sendo julgado ali uma suposta infração da lei eleitoral e não da lei
de responsabilidade do presidente, nem a Constituição. A princípio, o que está sendo discutido é se houve violação da soberania do voto popular. Entendi. Se houve abuso de cargo público ou de certas questões econômicas, influenciou direto ou indiretamente o voto da população, violando assim a autonomia da vontade do povo, tendo ali alguns assuntos a serem discutidos nesse julgamento. Então, pessoal, vamos acompanhar esse raciocínio. Tudo que foi feito no período das eleições é julgado pelo TSE. O que foi feito depois das eleições é julgado, os atos praticados pelo presidente, é julgado pelo Senado Federal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o que aconteceu na época da presidente Dilma? Ela foi julgada por um ato que foi praticado depois que ela tinha tomado posse. Entendi. E esse ato que está sendo julgado agora no TSE, hipoteticamente teria sido praticado antes das eleições. Ou seja, teria influenciado o voto do povo. Entendi. E já o outro ato que foi ocasionado ali depois, o impeachment da presidente Dilma, não influenciou o voto do povo, mas ele aconteceu porque o povo já tinha votado. Entendi. Então ela já era presidente. Existe essa distinção. Pois a defesa, inclusive, da chapa, os advogados argumentam que o TSE estaria impossibilitado de julgar. Agora, o senhor já falou, né, da situação, a presidente, isso foi dentro do período eleitoral, foi antes da posse, né? Agora, no caso, se o TSE julgar pela cassação da chapa Dilma Temer, ou seja, o presidente Temer sai do cargo também, eles podem recorrer ao Supremo? Há uma possibilidade de recurso? É possível que eles tentem algum recurso, alguma medida judicial no Supremo Tribunal. Porém, não cabe recurso dessa decisão, porque eles terão que ser afastados imediatamente. O TSE, a composição dele já é estruturada de uma determinada forma para que ele tenha autonomia. Para você ter ideia, o TSE, você que está acompanhando essa entrevista, pode acompanhar nas reportagens sobre o tema, são 7 ministros que fazem o julgamento. Então, olha só, o Supremo Tribunal, que é o Tribunal máxima da República, ele tem 11 ministros. 3 ministros são eleitos entre esses 11 e vai compor o TSE. Entendi. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele tem 33 ministros, lá em Brasília também. E deles é eleito 2 ministros para compor o TSE. E além disso, 2 advogados são indicados pelo STF, nomeados pelo presidente da República para assumir as 2 últimas vagas. Então ficam 7 ministros. Eu imagino que ainda que recorram, né, a chapa recorra ao Supremo, dificilmente uma decisão dessa pode ser revertida, né? O rito não prevê esse tipo de situação, mas é possível, juridicamente, existe algumas remotas possibilidades de se fazer o julgamento ali. Mas a jurisprudência do Supremo já está bem clara no sentido de manter, manter a decisão do TSE. Né? Professor Ramírez, vamos colocar assim em termos práticos. Caso se confirme essa cassação da chapa, quem fica no comando do país? O presidente da Câmara dos Deputados. Seria hoje o Rodrigo Maia. Presidente da Câmara. O que acontece, pessoal? O Congresso Nacional é a casa do Legislativo Federal. Ou seja, ela é composta por 2 casas. O Congresso é feito, chamado bicameral, o Congresso brasileiro, porque ele tem o Senado Federal, onde ali atuam os senadores, e a Câmara dos Deputados, onde atuam os deputados federais. Então, a Câmara dos Deputados tem ali a sua eleição, escolhe o seu presidente, e aquele presidente está na linha direta, na linha sucessória. Isso é automático? Automaticamente, saindo o presidente, no caso já saiu a presidente eleita Dilma. Ficou o vice no lugar de presidente, não temos vice. Caso ele seja retirado, assume Rodrigo Maia. Mas é por um tempo determinado. Sim, também. Ele assume por um prazo máximo de 6 meses, quando, nesse período, ele deve organizar e conduzir novas eleições. E aí entra um outro tema. As eleições
As eleições seriam diretas ou indiretas? Ou seja, o povo poderia votar ou não? Eleição direta é quando o povo escolhe diretamente o seu governante. Indiretamente, o povo votou para os congressistas e eles vão escolher o E o que pode acontecer nesse caso? Bom, existe a previsão constitucional que nos primeiros 2 anos de um mandato presidencial, havendo vacância da presidência da República, vai haver eleições diretas. O povo vai novamente votar. Em até 2 anos. Em até 2 anos. Contamos da posse da presidente Dilma e do Michel Temer. Então já passou 2 anos. Não é mais possível. Porque eles assumiram em janeiro de 2014. De 2015 ou 2015, 2015. Perdão. A eleição 15, 16, foi em 2014. Já passamos de 2 anos e meio praticamente. Pois então nós já estamos no meio de 2017. Então, quer dizer, já a Constituição prevê que os deputados e senadores é que vão escolher o candidato. Seria a eleição indireta que o senhor falou. Vão escolher dentre os candidatos que se apresentem, qual deles eles vão eleger para ser presidente. Pode ser qualquer pessoa. Mas esse candidato, ele vai cumprir apenas esse restante mandato? Sim, é o chamado mandato tampão, que ele cumpre vai somente... Vai quebrar um galho aí esse período. Ele cumpre esse período aí. E aí, claro, automaticamente em 2018 teremos a eleição normalmente no país. No país. O que acontece, Cláudio, é que a população talvez não saiba, ou alguns possam saber, é que os ex-presidentes da República, eles têm toda uma estrutura da presidência da República, mesmo depois que eles deixam. Por exemplo, Lula, Dilma, Fernando Henrique... Todos eles. Fernando Collor, todos eles, José Sarney, têm carros à disposição, tem motoristas, tem segurança, tem assessoria e um certo recurso para que eles possam cumprir a sua vida pública, mesmo sendo ex-presidente da República. Pois é, são coisas da democracia, né? Assim, realmente são coisas que muita gente não sabe, a gente às vezes tem que estudar um pouco mais, né, professor, para entender um pouco a dinâmica da nossa democracia, que é uma democracia jovem, né? É verdade. Uma democracia muito recente. Professor Ramírez, só para a gente finalizar, as eleições foram em 2014, nós já estamos em meados de 2017. Por que demora tanto um processo como esse? Bom, o TSE, assim como os demais tribunais, eles seguem uma ordem cronológica de processamento. Então, quem deu início a esse processo foi um partido político, que no caso foi a bancada nacional do PSDB. Então, eles deram entrada em um determinado momento. Mas o TSE estava julgando outros processos que tinham sido protocolados antes. Fila ali, né? Aí ele entrou na fila para ser julgado. Quando ele começou a ser julgado, o que aconteceu? Alguns assuntos foram discutidos e requereram provas. Então tiveram que ser ouvidas pessoas, tiveram que se buscar prova em outro processo, como na Operação Lava Jato, no processo lá em Curitiba, foi cedido algumas peças processuais, algumas delações, inclusive são parte das chamadas preliminares do processo. Acho que isso também... Pode continuar. Então, olha bem, pessoal, o pessoal de casa pode ouvir na hora que estiver vendo essa matéria e outras matérias mais, está sendo julgado as preliminares. Até o momento, nós já foi encerrado 2 dias de julgamento e não foi votado ainda se vai ou não ser cassado, porque a defesa, ou seja, os advogados da chapa Dilma Temer, apresentaram, além do pedido de inocência, preliminares, ou seja, são assuntos que têm que ser julgados preliminarmente, ou seja, antes do julgamento do principal. Do julgamento em si. Então ele vai ter que ser julgado antes, chamadas preliminares. Se ali alguma daquelas preliminares forem acatadas, inclusive pode até suspender o processo e se ganhar mais tempo que é o que o Michel Temer teria interesse. Tentando aí, né? O que se diz, às vezes, entre alguns juristas, colegas meus e até alguns repórteres, é que o Michel Temer, ele declara, e até já convidou várias vezes, o ministro Gilmar Mendes para visitas informais na residência oficial da presidência, porque o considera amigo pessoal. Então, quer dizer, ele conduzindo o julgamento dessa chapa na qual o presidente se faz presente... Traz uma situação... alguns dizem que ele deveria se julgar impedido ou suspeito por questões de uma certa tendência, né, que pela proximidade que tem com o presidente. Sim, porque até pelas declarações que ele já deu, que ele tudo indica que vai votar favorável
a chapa Dilma Temer, para que mantenha o Temer na presidência. Já deu sinais. Caso ele seja, caso o julgamento caminhe para a condenação da chapa Dilma Temer, a Dilma, ela vai sofrer efeitos, mesmo já tendo sido retirada, porque ela foi retirada mantendo os seus direitos políticos. E se ela for cassada agora, ela perde os direitos políticos. Ou seja, são 8 anos. Não poderá se candidatar pelo prazo de 8 anos. Muito bem colocado. É um assunto realmente que vai render, sim, uma conversa longa nos próximos dias. Eu quero agradecer, por enquanto, o professor Ramírez. Ele vai voltar para conversar conosco, né, professor? Vamos sim. Depois do desdobramento de tudo isso, de julgado, né, pela cassação ou não, ele voltará, se Deus quiser, aqui para comentar o resultado final desse assunto. Professor Anderson Ramírez, participando conosco aqui, traduzindo um pouco, ajudando a entender todo esse processo de julgamento da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. Professor, mais uma vez, obrigado pela presença. Viu? Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui. A todos, meu boa noite. Ok, você da Grande Vitória que nos acompanha através do canal 20 pela RCA, continue conosco sempre. Obrigado pela sua audiência de sempre. Você de Linhares e região, continue interagindo conosco, deixe sugestões no nosso canal lá no facebook.com/tvclinhares. Acesse todo o nosso conteúdo também no nosso canal direto no YouTube e fale conosco por este telefone aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.